Graça e paz, Rosiane, Edilson. Vamos voltar. Udina. Vamos retornar em nome de Jesus. Nós vamos concluir o nosso propósito. Hoje, nosso 4º dia com lições com Josué. E se você está gostando dessas lives, compartilhe com outras pessoas. Mande agora um direct para outras pessoas fazerem parte também. Pois é, Samara, de repente saiu do ar. Deve ter caído a conexão, algo do tipo. Amém? Então compartilhe. Assim como você está aqui, outras pessoas também seria importante estar aqui agora. Graça e paz, Pastor Rômulo, seja bem-vindo. Sânia, Adriana Ferreira, Lucinha Assunção, Joyce, Kelly Abreu. Obrigada, Kelly. Cleto, seja bem-vindo, Cleto. Iraneide, Mara Santos, Pedro Osvaldo, Raabe. Muito bom estarmos aqui novamente. Graça e paz, Patrícia Jovino. Eu acredito que caiu aqui também, viu, Iraneide? De repente, saiu do ar. Que bom, Samara. Vamos compartilhar daquilo que nós acreditamos que nos edifica, daquilo que nos leva a um outro nível. Amém? Então, quando a gente lê aqui Josué capítulo 4, nós temos algo em destaque, que é o quê? O memorial. A gente estuda memorial das 12 pedras. Memorial das 12 pedras. Então, houve uma ordem aqui. Então, quando toda a nação que fez a travessia do Jordão, quando eles terminaram de atravessar o Jordão, então o Senhor disse a Josué o quê? Que era para ele escolher. Amém, Samara. Que era para ele escolher 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e que eles apanhassem 12 o quê? 12 pedras. 12 pedras no lugar onde os sacerdotes tinham ficado o quê? Parados. E disse: levem-nas com vocês. Então é para levar essas pedras com vocês para o local onde vocês forem passar a noite. E eles escolheram essas pedras. Então os israelitas obedeceram a ordem do Senhor por meio de quem? De Josué. Eles obedeceram aqui. E por que o Senhor pediu isso? Para que pudesse ter lembrança. Então, para que nós pudéssemos lembrar. E isso nos ensina algo. Isso aqui era para as pessoas desse tempo, os israelitas dessa geração aqui, lembrassem. Ele diz no verso 6, no futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Então ele queria que a geração futura tivesse o conhecimento do que seria aquele memorial, do que seria aquelas 12 pedras. Então aqui, quando a gente lê esse Josué capítulo 4, a gente aprende algo. A gente aprende que nós precisamos ter memória. E essa memória é uma memória de gratidão. Uma memória em agradecimento pelo que o Senhor fez. Esse povo israelita, eles teriam que ter esse memorial para lembrar do que o Senhor fez quando os tirou do Egito e levou para o outro lado, nessa terra que mana leite e mel. Então eles queriam que lembrasse quem eles eram no passado, a condição que eles estavam no passado e como eles estariam logo depois. E o que aquelas pedras representariam para a geração futura, para lembrar do que Deus fez e para mostrar que Deus permanece o mesmo, que Ele continua fazendo, que o nosso Deus é atemporal. E se Ele fez no passado, Ele vai fazer no presente e vai fazer no futuro. Então nós precisamos ter lembranças, ter memória. Essa memória deve ser a gratidão expressa em nosso coração.
Por que nós devemos lembrar? Por que é importante lembrar? Porque lembranças boas, ter gratidão, nos faz mais o quê? Quanto mais grato sou, mais grato eu permaneço. Então, às vezes a gente esquece do que Deus já fez. Às vezes a gente esquece de onde Deus nos tirou. Esquecemos das conquistas e vitórias que o Senhor tem dado em nossas vidas. Então nós precisamos lembrar, esse memorial das 12 pedras hoje nos ensina que nós precisamos ter essas memórias das conquistas que nós tivemos em meio à luta, das vitórias que nós tivemos em meio às dificuldades, aquela situação que nós achávamos que nós seríamos tragados, vencidos, que não tinha mais jeito, e hoje você passou por ela e saiu dessa situação mais forte. Lembrar dessa mão poderosa de Deus, porque Ele continua sendo Deus nos altos céus e abaixo da terra. Entende? Então é isso que o Senhor quer, que a gente continue lembrando. Essa é a importância de ler a palavra de Deus, para lembrar quem Deus é todos os dias. Porque às vezes o nosso dia a dia, o nosso trabalho, sabe, algumas circunstâncias, situações ou pessoas, elas vêm para tirar de nós a esperança ou nos entristecer de alguma forma. Mas você precisa manter essa prática de lembrar do que Deus fez e continua fazendo na sua vida. Eu tenho certeza que se eu fosse perguntar para cada um aí, para cada um teria aí tantos milagres para falar do que Deus fez. Então tem essa memória. O memorial das 12 pedras representa exatamente isso. E às vezes nós estamos sendo negligentes porque não estamos valorizando as lembranças. Aquele líder que orou por você e que o milagre chegou à sua casa, o pastor que te fez pastor às vezes, sabe, um professor que foi benevolente com você, o professor que te ajudou a chegar onde você chegou, aquela pessoa que tem te auxiliado, tem te entusiasmado a avançar, a vencer, a crescer. Às vezes você esquece, mas eu quero te fazer lembrar disso para você se tornar mais grato a Deus, porque a gente precisa ter essa memória de gratidão. E gratidão é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração. Amém, Elma? Lembre dessas pessoas, apresente essas pessoas em oração, ore por elas, agradeça. Vocês sabiam que quase todas as pessoas que são desleais, a maior parte das pessoas que são desleais, elas carecem de habilidade de lembrar? As pessoas que são desleal, e a pessoa que é desleal, ela tem uma deficiência em lembrar do que a pessoa já fez. Então, lembrar vai fazer com que você crie esperança. Aqui o povo do Egito, quando eles saíram do deserto e passaram pelo Rio Jordão por essa travessia, quando Deus disse isso, é para vocês nunca esquecerem de onde eu os tirei. Era Deus dizendo assim, é para vocês nunca esqueceram que eu fiz de um rio que transbordava as margens. Eles deixaram de transbordar para vocês passarem, cumprir uma promessa que eu tinha com vocês. É para vocês nunca esquecerem de que vocês um dia foram escravos e eu os trouxe à liberdade. Sabe por que eu quero que vocês tenham essas 12 pedras? É para que vocês tenham essa memória do que foi feito em vocês e do que será feito através de vocês. Sabe por que que... E aí eu começo a lembrar. Sabe, nós precisamos ter essa gratidão, essa memória do coração. Os teus pedidos de oração, quantos pedidos já foram atendidos? Lembrem deles. O teu pote de gratidão, o que você já colocou hoje de gratidão, de memória, para você lembrar do que Deus já fez hoje na sua vida, o que Deus falou hoje com você. A gente precisa ter esses registros. Amém, Pérola. Amém, que essa live é motivo de gratidão ao Senhor. Porque o Senhor gerou no meu coração, irmãos, para ler o livro de Josué, para compartilhar. Então, gratidão é essa memória do coração.
Então, por que que nós devemos lembrar? Por que que nós devemos lembrar? Eu quero ler com você aqui Deuteronômio 8:2. Diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Em Deuteronômio 8:18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Eu penso que um homem e uma mulher sem lembrança, ele é perigoso. Um homem e uma mulher sem lembrança. Um homem e uma mulher que não tem um coração grato pela vida de outras pessoas. Porque tudo que nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer que a mão de Deus, ela tem poder para usar sim pessoas. Então eu penso que homens e mulheres que não têm essa memória, por exemplo, hoje, tudo que você passou hoje, você teve o auxílio de alguém? Você teve o auxílio de alguém? Alguém te ajuda? Quem te ajuda? Quem te ajuda a crescer? Quem te ajuda a romper? Quem acredita em você? Quem te ajuda com os afazeres domésticos? Quem te ajuda com os trabalhos escolares, acadêmicos? Quem te ajuda com os teus filhos? Então, tudo isso é necessário pensar, porque homens e mulheres sem lembranças, eles são perigosos, porque eles podem conspirar em fermentação, porque não tem gratidão por ninguém. Então, o Senhor aqui queria lembrá-los que essas coisas que eles viveram no Egito foram tempos ruins, sim, mas que Deus mudou essa realidade. Então agora o povo ia viver o quê? Uma prosperidade. Então ele queria que eles lembrassem que foi o Senhor que fez. Deus sabia o que era que ocorreria se eles esquecessem essas coisas. Então, quantos de nós às vezes nos esquecemos, somos negligentes em lembrar dos milagres, daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida? Então, gente, a lembrança é importante lembrar. Por quê, pastora? Porque a lembrança nos torna mais grato. A lembrança nos faz olhar com mais amor e compaixão para as pessoas. Porque a gente sabe onde nós éramos deficientes, nós sabíamos onde nós tínhamos limitação e que o Senhor usou talvez uma pessoa para nos ajudar nessa caminhada. Então, quando a gente quando a gente lembra, quando a gente tem essa memória, quando a gente tem essa pedra de memória na nossa vida, a gente se torna mais grato. Entende isso? Algumas perguntas eu quero fazer para vocês. Onde nós estaríamos se Jesus não tivesse nos amado? Você consegue pensar nisso? Onde você estaria agora? O que você estaria fazendo agora? Às 23 horas. Onde você estaria se Jesus não tivesse te amado? Então nós precisamos lembrar disso. Onde nós estaríamos se Jesus não tivesse se importado com nós? Onde nós estaríamos se Jesus não tivesse se importado com nós? Onde você estaria se... Eu sei que aqui tem muitos irmãos da... Onde você estaria agora se seu líder não tivesse se importado com você? Então nós precisamos ser mais gratos. E que essas pedras, esses memoriais estejam em nosso coração. Que essas pedras estejam no nosso coração, lembrando das pessoas que nos auxiliam, lembrando do favor de Deus sobre nossa vida. Então, onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse se sacrificado por nós? Onde nós estaríamos? Então nós precisamos lembrar disso. O Senhor nos tirou do Egito. Como nós éramos e como nós estamos hoje. Onde eu estaria sem Jesus? Onde você estaria sem Jesus? Muito bem, Silmara. Onde nós estaríamos se Jesus não tivesse nos amado? Se Jesus não tivesse sacrificado a sua vida por nós? Onde, Zana?
Isana, nós estaríamos onde? Se Jesus não tivesse nos resgatado, minha irmã. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita gratidão ao Senhor. E eu tenho uma ministração que fala muito ao meu coração. Sabe, tenha um sim fácil para Deus, porque eu sei onde eu já estive. Eu sei o deserto que eu passei. E eu sei que o Senhor me ajudou nessa travessia do Jordão e tem me ajudado todos os dias. Onde nós estaríamos se Jesus não tivesse nos resgatado? Irmãos, onde nós estaríamos se Jesus não tivesse nos amado? Se Jesus não tivesse nos chamado pelo nome? Ei, Manuel Santos, sou eu, Jesus que te chamo. Eu, Rani, que te chamo. Eu, Samara, que te chamo. Ei, pastora Jussara, eu tenho uma outra vida para ti. Eu tenho abundância para ti. Eu tenho um novo tempo para ti. Eu tenho surpresa dos céus para ti agora, Jussara, Zilá, Samara, Silmara. Então, vocês entendem isso? Keila, se não fosse Jesus, então, irmãos, sem lembranças, nós nem conseguimos evangelizar. Irmãos, sem lembranças do que Deus tem feito por nós. As nossas esperanças, elas vão saindo da nossa mente, sem lembranças, nós não conseguimos evangelizar, sem lembranças daquilo que o Senhor é, daquilo que Jesus é, da bondade dele, da misericórdia dele. Nós vamos abrindo brechas para nos afetar com algumas coisas. Se nós não tivermos lembranças, a gente nem sabe o valor da salvação. Tem muitos cristãos que negligenciam isso, não entendem o poder da salvação. Então, irmãos, nós precisamos lembrar. Amém? Você não pode ficar sem esse memorial. Você não pode deixar de lembrar o que Deus tem feito por nós. Eu compreendo que algumas pessoas têm que melhorar, e eu quero melhorar nisso também, ser mais grata ao Senhor. O problema é que algumas pessoas esquecem de onde vieram. Algumas pessoas esquecem do que o outro fez. Esquecem das horas que a pessoa se dispôs para ouvir, para cuidar, para estar junto. As pessoas esquecem das palavras que trouxeram orientação, direção, trouxe ânimo, trouxe conforto, trouxe refrigério. Nós precisamos lembrar. A lembrança nos faz ajudar outras pessoas. A lembrança nos faz dizer para elas assim: olha, aconteceu comigo. Eu lembro do deserto que eu vivi, mas aconteceu assim mesmo comigo, eu fiz isso e fiz isso. Então, a gente ter lembrança, olha o quanto é importante. Então, Deus sabia a importância de pegar 12 pedras do meio do Jordão e colocar ali como um símbolo, como uma representação do que ele tinha feito. Porque as pessoas, ele devia imaginar. As pessoas esquecem, têm facilidade de esquecer o que aconteceu de bom, os milagres. E às vezes focamos naquilo que está faltando e não agradecemos aquilo que nós já temos. Aleluia, Yara. Exatamente, se fôssemos construir o nosso memorial de tudo que Deus fez por nós, seria uma extensão de tantas pedras, é verdade. Então nós precisamos, às vezes nós focamos naquilo que nos falta. Mas Deus tem dado tanto todos os dias, tanto, meu Deus. Obrigado, Jesus. Então, às vezes você pedia algo ministerialmente, pedir um dom para o Senhor, uma habilidade, uma competência, um emprego, um casamento. Às vezes você pediu um marido transformado, convertido. Às vezes você pediu uma faculdade para sua filha, condições para pagar essa faculdade. Quantos milagres você vem pedindo para Deus e Deus vem fazendo o tempo todo. Então a lembrança o faz ajudar outras pessoas. A lembrança te faz ajudar as pessoas a vencerem as suas dificuldades. Às vezes dificuldades que você venceu quando você estava na travessia do Jordão ou quando você estava lá no deserto. Então nós precisamos lembrar.
O tempo todo nós precisamos ter esse memorial de pedras em nós. A lembrança, ela nos torna gentil também. A importância de lembrar. Então a lembrança, ela nos faz ajudar outras pessoas? Sim, ela nos faz. Mas a lembrança também nos faz ser gentil a outras pessoas. A lembrança nos faz isso. A lembrança, essa memória do que Deus é, do que Deus faz, nos faz ser resposta de oração a outras pessoas. Sabe, essa lembrança, essa memória do coração chamada gratidão, ela nos faz nos tornar mais grato. Olha o quanto é importante lembrar. Você pode estar perguntando, mas por que lembrar? Por que é importante lembrar, pastora? Olha, lembrar é importante porque nos torna mais grato. Lembrar é importante porque nos traz esperança em meio à adversidade. Nos traz fé, alimenta a nossa fé, a nossa esperança. Sabe? Lembrar, ter esse memorial aqui, nos faz sim ser gentil com as pessoas, nos faz ajudar as pessoas. Em nome de Jesus, que nós não negligenciemos. A gratidão quebra o orgulho, sim. Sabe, quando eu digo que a lembrança nos torna gentil, Deus disse aos israelitas que eles fossem gentis aos estrangeiros, simplesmente porque um dia eles foram estrangeiros. E Deus disse aos israelitas, seja gentil aos estrangeiros, porque um dia você foi. Um dia você estava na terra do Egito, então seja gentil. Então Deus nos alerta em sua palavra o tempo todo para nós lembrarmos como nós nos sentimos, né? Quando nós fomos ajudados por alguém. O Senhor, Ele nos lembra, Ele nos traz aqui na palavra. Como é que você se sentiu quando alguém te deu a mão? Como é que você sentiu quando alguém te trouxe uma palavra de direcionamento? Como é que você sentiu quando alguém te deu aquele abraço que tu tanto esperava? Como foi que tu se sentiu? Então esse mesmo sentimento o Senhor fala, dá a outro, ajuda o outro, faz no outro. Às vezes você vem de um passado muito pobre. E quando alguém te ajudou na escassez, como é que você se sentiu? E aí, se hoje Deus te colocou nessa abundância, faça com que os outros sintam o que você sentiu lá atrás. Verdade, nós devemos sempre lembrar de onde viemos para não julgar quem ainda está lá, de onde nós já conseguimos sair. Amém. Quem foi muito perdoado ama. É verdade. A lembrança nos faz lembrar que não somos melhores do que ninguém. Verdade, Silmara. Então, quando você lembra de onde você veio, não é? Você reconhece a graça de Deus. Quando você lembra de onde você veio, quando você lembra de como você era e como você é hoje, você lembra dessa graça. Então, é por isso que em Josué 4 fala sobre esse memorial. Ele lembrou disso. Como essa palavra me faz pensar em tantas coisas. Por que será que o Senhor nos chama a atenção? Faz um memorial. Faz um memorial aí na tua casa. Que casa, pastora? Teu coração. Faz um memorial. Que cada milagre, que o dia a dia, que cada situação haja uma pedrinha aí no teu coração de memorial, de representação, de gratidão. Começa a fazer isso. É importante, a lembrança nos mantém humildes. Olha o quanto é bom lembrar, o quanto é bom ser grato, o quanto é bom não esquecer, o quanto é bom não negligenciar isso. Porque a lembrança nos torna humilde, porque quando a gente lembra de onde a gente veio, de onde o Senhor nos tirou, a gente sabe da graça dele. Meu Deus, quantas coisas eu tenho vivido pela graça e a misericórdia do Senhor. E quando eu olho hoje para a minha vida, por isso eu sempre digo que eu não concordo com a frase que toda comparação é injusta. Não é, irmãos, para mim não é.
Porque quando eu olho para mim mesmo há 10 anos atrás e olho hoje, meu Deus, é muita graça de Deus, é muito favor de Deus, é muita misericórdia de Deus, é muita, muita, muita. Então eu sou muito grata. Quem recebe muito favor de Deus tem um sim fácil para Jesus. Sabe, tem um sim muito fácil, muito fácil. É por isso que compartilhar um pouquinho, eu não me canso de fazer as coisas para Jesus. Ontem depois de um dia de trabalho, ontem na quarta-feira, depois de um dia de trabalho, eu fui à Nova Aliança Casa de Deus, eu ministrei lá a Quarta do Poder. E ao chegar em casa já era quase às 22 horas. Eu tinha um compromisso e meu esposo saiu para lanchar com um casal de discípulos. E eu não pude ir com eles por conta do meu compromisso com o Senhor. Eu vim para casa. Então, às vezes a gente vai abrir mão mesmo de estar lanchando com os irmãos, com os liderados da gente, por conta de um compromisso com o Senhor. Mas é um sim muito fácil. Então eu ministrei na casa de Deus, logo depois eu estava na live. Agora há pouco eu estava num culto, vale a pena esperar, e aqui eu estou. Sabe por quê, irmãos? Porque sou grata ao que o Senhor tem feito na minha vida. E eu não me canso de fazer as coisas para o Senhor, não. E eu não me canso de fazer por Ele, para Ele. Eu não me canso. Porque eu sei do que tenho vivido. Eu sei do que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Deus tem mudado minha história. Deus tem mudado a história da minha família. Deus tem dado outro rumo. Que sem Jesus eu não estaria aqui. Sem Jesus eu não teria vivido já tudo que eu vivi. E é por isso que amo esse Deus, quem Ele é. Um Deus, sabe, que a gente vai se aproximando e vai conhecendo e vai querendo ficar parecido com Ele. E parece que quanto mais o conhecemos, mais o amamos e mais queremos conhecer. Então quando você lembra, irmãos, de onde Deus te tirou, lembra aí hoje. Em nome de Jesus, tenha um memorial no teu coração. Aqui era uma representação para o povo israelita com 12 pedras. Mas Deus hoje te chama, tenha um memorial no teu coração. Tenha lembrança. Crie algumas estratégias para você. Lembrar do que Deus tem feito. Lembrar dos milagres. Lembrar do favor imerecido de Deus. Dessa graça. Em nome de Jesus, eu quero que o Senhor torne o nosso coração mais grato, mais grato, mais grato a Ti, Senhor. E nós queremos prestar graça e paz, pastor Gilson. Seja bem-vindo, homem de Deus. Então, irmãos, nós precisamos lembrar das pessoas. Lembrar do que Deus tem feito. Lembrar nos torna humilde. Lembrar nos faz pensar, meu Deus, o que seria de mim agora se não fosse o Senhor? Onde eu estaria agora? Senhor, como estaria sendo minha convivência? Gente, um homem que tem recordação, uma mulher que tem memória de gratidão, um homem que tem recordação, que tem essas lembranças, que tem esse memorial no coração. Irmão, ele se torna mais humilde. E ele vai conseguindo vencer provações que porventura vierem, e elas virão. Então quem é grato ao Senhor e sabe de tantas batalhas que já venceu, de tantas lutas que já conquistou. Então quando eu tenho essa lembrança, eu me torno mais humilde, eu me torno esperançoso, porque eu começo a pensar, eu venci aquela batalha naquele tempo. Eu lembro de Davi dizendo o seguinte, eu venci o urso. Então eu vou vencer esse Golias também. Eu sei o que eu já venci, eu sei que eu posso vencer, porque é o mesmo Deus que eu sirvo. Eu venci lá atrás, eu vou vencer aqui no presente, eu vou vencer no futuro que vier, porque eu sei quem é o meu Deus. Ele é atemporal, ele não tem tempo. Eu sei que ele é um Deus acima dos céus e é um Deus abaixo aqui na terra. Ele é Deus. E é como se essa memória te fizesse você perceber que
A tua fraqueza vai se tornando algo poderoso na mão de Deus. Entende, irmãos? Então nós precisamos. A gente precisa lembrar o tempo todo. O Senhor é bom, o Senhor vai nos tornar mais gratos. Irmãos, e ingratidão é pecado, tá bom? Ingratidão é pecado. Em nome de Jesus, que esse pecado caia por terra na nossa vida. Em nome de Jesus. Ingratidão é pecado. Por quê? O que é ingratidão, pastora? Gente, ingratidão é o esquecimento. Quando que nós somos ingratos? Quando nós esquecemos do que Deus fez por nós, do que pessoas fazem por nós. Isso é ingratidão, e ingratidão é pecado. Tem pessoas que, esquecem o que os pais fizeram pelos filhos. Isso é tão sério que tem alguns pais que imploram para os seus filhos cuidarem deles na velhice. Esquecem que quando eles eram pequenos, quando eram menores, quando não conseguiam cuidar de si próprios, eram os pais que cuidaram. Gente, se você for lá no lar do idoso, em algumas casas que cuidam, que amam, sabe? Essas pessoas idosas, vocês vão perceber a carência de amor, a carência, um desejo de estar perto da família. Então tem filhos que esquecem disso, de amar os seus pais, esquecem do que eles fizeram. Gente, quem esquece, quem não tem essa memória no coração de gratidão, gente, quem esquece, um ingrato, ele começa a murmurar. Sabia que a ingratidão leva à murmuração? Por que você começa a murmurar? A gente pode, olhando aqui para a palavra, os filhos de Israel, eles são um exemplo disso, de pessoas ingratas, de pessoas esquecidas. Então esse exemplo aí, ele vem trazer que eles começaram a esquecer de algumas coisas. Eles estavam no deserto, estavam dizendo, por que nos trouxeram para cá? Para morrer aqui? Por quê? Porque eles estavam esquecendo do maná, eles estavam esquecendo dos milagres diários que Deus estava fazendo na vida deles. Então, quem não tem memória, quem não tem gratidão, quem não tem esse memorial aqui de Josué 4, meu Deus, torna-se uma pessoa ingrata, e a ingratidão leva à murmuração. Exatamente, pastor Gilson. O pastor Gilson está dizendo aqui, o pastor Gilson é pastor da Rei da Glória. Está dizendo que entendemos que leva a achar que tudo foi por nossa força, capacidade. Não é, né, pastor? Tudo é o Senhor, tudo é Deus. Nada, a Bíblia nos diz, nada podeis fazer sem mim, nada, absolutamente nada. Se nós não estivermos juntos à árvore, meu Deus, se o galho for cortado, ele seca, ele morre, ele não consegue. Por isso a palavra de Deus diz, nada podeis fazer sem mim, nada nós não podemos fazer sem o Senhor. Nada. Então quando nós esquecemos como somos ingratos, quando somos ingratos, nós começamos a murmurar. Então eu quero te fazer uma pergunta hoje para você pensar. As coisas que Deus tem feito em sua vida, você tem registrado elas em seu coração? As coisas que Deus tem feito em sua vida, você tem registrado elas no seu coração? Eu sempre mostro isso, eu acho que todos já conhecem, sabem. Eu sempre mostro o meu pote de gratidão. Eu sempre mostro que ele é real na minha vida, sabe? Eu coloco. Sabe o que eu escrevi? Eu vou compartilhar com vocês. Porque isso aqui é gratidão. E lembra que eu falei que gratidão ajuda outras pessoas? Ajuda outras pessoas a terem esperança. Ajuda as pessoas a terem fé. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Talvez vocês não consigam visualizar, mas eu vou ler para vocês. Eu disse, Senhor, eu te agradeço por me fazer prosperar mesmo em meio à pandemia. É um dos papeizinhos post-it. Senhor, eu te agradeço. Então, aqui tem vários.
Eu coloquei obrigado, papai, pelo presente, só não vou dizer o nome da pessoa. Até os presentes, irmãos, que eu ganho. Eu agradeço pela vida da pessoa. Tá aqui, ó. Deixa eu... Pra não falar o nome da irmã. Mas tá aqui, ó. Obrigado pelo presente, eu agradeço. Por quê? Porque eu sou grata. E quanto mais grata nós somos, a palavra diz, mais grato nós seremos. Aí eu coloco obrigado, Senhor, pelos ensinamentos da leitura. Olha que eu coloquei do livro de John Bevere, A Recompensa da Honra, com as mulheres da igreja. Tá aqui, olha. Até a leitura do livro, irmãos, que eu fiz com as mulheres agora, A Recompensa da Honra de John Bevere. Eu agradeço pela presença delas. Tá aqui. É meu pote de gratidão. Até esse pote que eu ganhei de presente eu coloco aqui, irmãos. Obrigado, Senhor, porque eu sei que é Deus que toca até na pessoa para nos presentear. Tudo é Deus, tudo é por Deus. Eu agradeço, irmãos, os convites, às vezes, quando eu vou ser abençoado em outra igreja, porque quem é abençoado sou eu. Quando eu vou lá para levar uma palavra, eu entendo que nós é que somos abençoadas. Então tá aqui, eu agradeço. Gente, a pessoa que é ingrata, o esquecimento leva à rejeição, sabia disso? O esquecimento leva à murmuração e a murmuração leva à rejeição de Deus. Por quê? Porque Deus vai rejeitar quando você murmurar. Então, quando eu digo que o esquecimento leva à murmuração e a murmuração leva à rejeição, é porque Deus rejeita aquele que murmura, aquele que é ingrato. Então, da mesma forma que você ser grato é você se encher, ficar cheio do Espírito Santo. Então, assim como dar graças faz a gente ficar cheios do Espírito Santo, queixas, murmurações, irmãos, nos levam a ficar cheios do inimigo de Deus, sabia? Queixas e murmurações. Eu já ouvi uma frase dizer que murmuração é louvor ao diabo. Então, queixas e murmurações, eles vão nos levar a ficar cheios do inimigo de Deus. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ser mais gratos. Tem esse memorial, como diz em Josué, capítulo 4, nesse verso 7, essas pedras serão memorial perpétuo para o povo de Israel. Então que nós possamos lembrar mais. Lembre-se que quando você murmurar, quando você se queixar, você vai estar sendo rejeitado. Que você possa não esquecer do que o Senhor fez em sua vida, em nome de Jesus. Que eu e você possamos não nos esquecer do que o Senhor tem feito. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos lembrar daquilo que Deus tem feito conosco. Amém? Porque esse pecado de ingratidão, de esquecer, de não ter lembrança, pode nos levar a errar muito. Porque o esquecimento, ele nos leva, assim, ao orgulho. O esquecimento nos leva ao divórcio. Muitos divórcios acontecem porque uma das principais razões, sabe qual que é do divórcio? É porque muitos dos divórcios acontecem porque as pessoas esquecem do que disseram um ao outro. Lembra lá no altar? Que nós prometemos um ao outro? Então muitas pessoas às vezes esquecem. E uma das principais causas do divórcio é porque a pessoa esquece do que foi dito um para o outro. Na doença, na saúde, na pobreza ou na riqueza. Esquece. Então a gente precisa ter cuidado. Por isso é que as escrituras exortam a gente a lembrar da aliança que Deus fez conosco. Nós temos uma aliança e nós precisamos lembrar dela. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos torne mais grato ao Senhor. Mais grato. E você? Tem registrado no seu coração tudo que Deus tem feito por você? Como é que você está registrando isso? Eu gosto do meu potinho de gratidão. E eu tenho 2, um de cada lado. E agora eu quero aumentá-lo.
porque eu quero ser mais grata ao Senhor. Eu agradeço por essa live, eu agradeço por cada um de vocês aqui. Logo depois eu vou anotar, porque nós estamos vencendo dia após dia, hoje é o 4º dia. Temos mais 20 dias pela frente. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Lembra disso. Lembra do que Deus tem feito na sua vida. Lembra do que pessoas que às vezes 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, não sei, quantas pessoas foram bênçãos na sua vida. Quantas pessoas te abençoaram. Quantas pessoas te ajudaram a chegar onde você está hoje. Quantas pessoas foram para você alimento, direcionamento, orientação. Quantas pessoas foram para você o soro que você precisava quando estava bem fraquinho, foi o alimento da alma. Quantas pessoas te encorajaram quando você não tinha coragem? Quantas pessoas te, entre aspas, empurraram, deram um sacode em você, para você acreditar e fazer? Quantas pessoas acreditaram em você quando nem você acreditava em você mesmo? Quantas pessoas te ajudaram com os ensinamentos bíblicos, com palavras dos céus? Quantas? Lembrem dessas pessoas. Em nome de Jesus, faça algo diferente hoje ao terminar essa live. Vamos começar a praticar. Agradeça, manda uma mensagem. Sabe, escreva no papel, faça um memorial. Em nome de Jesus, faça um memorial hoje daquilo que Deus tem feito, do que as pessoas têm feito na sua vida. Meu Jesus, nós precisamos ser mais gratos, irmãos, mais grato. Mais grato ao Senhor. Mais grato a Ti, Senhor. Mais grato a Ti. Me faz, Senhor, mais grata a Ti. Então agradeça. Agradeça mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha um memorial no seu coração. Um memorial no seu coração. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelas pessoas que Deus coloca na sua vida. Agradeça ao Senhor pelo marido que você tem, pela esposa que você tem. Ah, pastor, mas você não conhece. Agradeça. A gratidão, ela nos move. A gratidão, ela altera algo. A gratidão nos conduz a acertar, mesmo que não esteja como nós gostaríamos que estivesse. Mas o fato de ser grato é como se eu trouxesse a existência, ainda que não existe, ainda como não está. É como se eu agradecesse já pelo que eu tenho e pelo que já está chegando, ainda que eu não veja, ainda que não esteja. Gratidão é isso, irmãos. Gratidão atrai gratidão. Gratidão gera bênçãos. Tem tantas palavras que nós poderíamos fazer aqui para falar de gratidão, mas aqui não é a gratidão em si, é a memória. Eu preciso ter lembranças, lembrar é importante. Lembrar é importante porque me ajuda outras pessoas. Lembrar é importante. Irmãos, tantas coisas que o Senhor tem feito. Meu Deus, são tantas vitórias, são tantas conquistas. Outra coisa que eu sempre faço, eu mostro isso para vocês. Eu já mostrei tantas outras vezes, é porque eu não deixo de fazer isso. Aí a Bíblia que eu uso, tenho vários pedidos e à medida que o Senhor vai trazendo, vai me abençoando, eu passo aqui olhando, Senhor, muito obrigado. Porque lá no dia 30 de 1 de 2020, como eu estou olhando aqui agora, o Senhor enviou pessoas para mim como Arão e Uz na minha vida, que foram intercessores. Eu lembro, eu coloco o nome dos intercessores. Senhor, muito obrigado porque a tua verdade me liberta. Tá aqui, irmãos, tá aqui nessa data, 30 de 1 de 2020. Então, nós precisamos fazer isso. Aleluia, vamos orar. Crie o seu memorial tem que estar aqui dentro, mas você pode externar esse memorial. Eu ensinei a minha filha, Ana Beatriz, minha filha, faça o pote de gratidão, agradeça ao Senhor. Tudo que Ele tem feito por nós. E a Bia tem o pote de gratidão dela. No fim do ano nós vamos ler, nós vamos sentar juntos à sala e nós vamos ler o que Deus fez esse ano para nós. A gente tem que agradecer os momentos prazerosos que Deus nos traz em casa, comer à mesa,
Tem algumas coisas que você já não agradece mais e é preciso agradecer a oportunidade de comer à mesa com os filhos, com o marido, com irmãos. Obrigado, não são coisas grandiosas, mas são as pequenas. Sejamos gratos em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por cada um de nós que estamos aqui hoje. Senhor, nós estamos no propósito, querendo aprender mais da Tua palavra, aprender mais de Ti, Senhor. Nos ajuda a ter um coração mais grato, nos ajuda a ter esse memorial, essas lembranças no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos ser ingratos, não queremos ser pessoas esquecidas. Senhor, em nome de Jesus, porque não queremos, meu Deus, nos ajuda a não negligenciar isso. Senhor, nos ajuda a ser grato pelas pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho, grato por aquilo que o Senhor é, grato pela salvação em nossas vidas, grato, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, ainda que não mereçamos, Senhor, mas nós queremos ser gratos. Grato, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor coloca todos os dias à nossa frente, nos entrega chaves certas para abrir essas portas que o Senhor coloca à nossa frente. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que nosso coração tenha um memorial extenso daquilo que o Senhor é, Jesus, e daquilo que o Senhor tem feito por nós. Papai querido, em nome de Jesus, nos ajuda a lembrar, para quando chegar os dias difíceis, nós sabemos que o Senhor ainda é Deus e que o Senhor faz. Em nome de Jesus, o Senhor é quem faz todas as coisas, tudo que somos e tudo que temos é o Senhor que deu e é o Senhor que traz para nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa aqui presente, que está comigo nesse propósito. Abençoa grandemente, em nome de Jesus. Senhor, destrói todas as muralhas que há dentro da nossa alma. Todas as muralhas, Senhor. Se há muralhas de presunção, caia por terra. Se há muralhas de orgulho, que caia por terra. Se há muralhas de impaciência, que caia por terra. Em nome de Jesus, vai caindo por terra, Senhor, toda a estrutura maligna, Senhor, toda a estrutura de pecado, arranca de nós. Espírito Santo de Deus, todo vício emocional, toda carência, toda manipulação, toda avareza, toda ingratidão, Senhor, em nome de Jesus, arranca toda infertilidade, inconstância. Senhor, meu Deus, cai por terra toda a muralha de Jericó de nós. Senhor, nós estamos nesse propósito porque nós queremos que ela caia por terra e que nós possamos, Senhor Deus, alcançar essa abundância em Ti, essa terra que mana leite e mel. Nos ajuda nessa travessia, nos ajuda nesse caminhar, Deus. No nome poderoso de Jesus, cai por terra em nome de Jesus todo muro que tem se levantado para viver o melhor de Deus. No nome poderoso de Jesus. Amém? As muralhas, elas estão caindo e vai cair uma por uma, em nome de Jesus. E nós vamos nos alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo, ser fortes e corajosos, fortes e corajosos, para ler a palavra, fortes e corajosos para obedecer a palavra. Seja forte e corajoso para conhecer mais a Deus, seja forte e corajoso para viver as promessas e o propósito de Deus. Deus quer vestir roupas novas em nós. Eu tenho convicção que Deus está nos chamando para um tempo novo, para algo novo, para um derramar novo da presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Nós não estamos aqui em vão, não. Irmãos, nós estamos aqui por um propósito de sermos alterados, nós sermos mudados, que as muralhas, os muros, tudo aquilo que impede de nós alcançarmos o outro lado. É para o outro lado que nós queremos ir, é para o outro lado que nós iremos. É o lado em que o Senhor nos chama, é o lado que o Senhor nos posicionou para estar. É o lado que o Senhor determinou que nós estivéssemos. É nesse lugar, em nome de Jesus, é nesse lugar que nós vamos chegar e estar. Irmãos, nós temos que sair da mesmice, da zona de conforto, da preguiça espiritual, para viver aquilo que Deus quer para nós. Em nome de Jesus, que a gente tenha menos desculpas. Que a gente, irmãos, pare de mimimi e vamos avançar como Josué precisou avançar. Vamos arregaçar nossas mangas e fazer o que precisa ser feito, daquilo que Deus está dizendo. Às vezes eu olho para o meu dia, 24 horas está pouco, irmãos. Eu digo, meu Deus, me ajuda. Mas eu gosto, irmãos, dessa vida que Deus me deu.
Ainda bem que ele me deixou ligada no 200 mil volts. Então, é bom demais. Você não é frenesi espiritual, porque Deus não nos chama para uma frenesi espiritual. A gente precisa ter cuidado com isso. É para fazer as coisas para Deus, mas com Deus. Fazer para Deus com Deus. Deus não nos chama para fazer sem Ele. Fazer as coisas para Ele sem Ele. Não, não dá certo. Amém? Mas louvado seja Deus por isso, vamos ser gratos. À medida que nós servimos, nós conquistamos territórios. Eu falei isso no primeiro dia. Você quer conquistar o coração de alguém? Você quer conquistar o coração de pessoas? Você quer conquistar lá no seu trabalho um espaço? Você quer conquistar algo ministerialmente? Você quer conquistar um dom? O dom, ele pode nascer contigo, mas ele tem que ser desenvolvido. Por isso, quer conquistar, sirva. Qualquer área da sua vida que você queira conquistar, quer conquistar uma amizade, comece servindo. Quer conquistar o marido, comece servindo. Quer conquistar o relacionamento com os filhos, comece servindo. Quer conquistar o relacionamento com o líder, comece servindo. À medida que nós servimos, nós conquistamos território. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Até amanhã em Josué capítulo 5. Aguardo vocês em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau, povo de Deus.